Graça e paz, irmãos, bom dia a todos, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, os irmãos que estão da Igreja Batista Maranata agora sintonizados para a nossa EBD, bem como aqueles que nos visitam e também aqueles que vão assistir aí posteriormente, né? Então nós estamos na nossa série de Romanos, é uma exposição de Romanos na EBD, hoje é a nossa quinta aula. E nós vamos concluir o capítulo 3 do livro de Romanos. Então nós temos aí, como cada domingo, né, uma pequena saga, mas está bem controlado aqui. Eu creio que vamos terminar hoje o capítulo 3, para no próximo domingo nós começarmos o capítulo 4, nessa grande porção da Escritura que é muito importante, central no livro de Romanos, bem como em toda a Escritura. Eu convido também os irmãos a curvarem suas cabeças e vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, temos chegado aqui no dia que o Senhor fez. E a Tua palavra nos exorta que nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Nós nos alegramos, nos regozijamos, sobretudo, porque nesse dia do Senhor, o Senhor nos dá este tempo precioso de juntos podermos meditar e sermos ministrados pelo Teu Santo Espírito nas nossas mentes e corações. Abençoa cada irmão que já está sintonizado, aqueles que ainda vão sintonizar e vão assistir posteriormente, e que a Tua palavra seja de fato um bálsamo nos nossos corações nesse dia. Toda a honra, toda a glória seja dada ao Senhor. E pedimos a direção do Teu Santo Espírito, mais uma vez, que ilumine as nossas mentes para o entendimento da Tua palavra. E é no precioso nome de Jesus que eu Te agradeço e suplico. Amém, Senhor. Amém. Domingo passado, nós estávamos na porção de 1 a 8, que é a primeira de 3 porções do capítulo 3. Capítulo 3 está dividido em 3 partes, versos de 1 a 8, versos de 9 a 20 e versos de 21 a 31, as 3 porções. Nós então paramos na metade, quase terminando a primeira porção de 1 a 8, nós chegamos a ver os versículos 1, 2 e entramos começando uma pincelada do 3 e o 4, e o último slide, propriamente dito, foi este e o próximo que eu só vou passar para os irmãos, para sem demora entrarmos na porção de hoje, que vai a partir do verso 9 até o verso 31. Nesses versículos de 5 a 8, que nós não vamos ler, porque é a porção do domingo passado ainda, Paulo deixa claro que toda a tolerância de Deus desde Adão e na história rebelde de Israel era para que Deus salvasse pessoas do mundo inteiro e não o mundo inteiro. Por esta afirmação, os irmãos percebem a profundidade e a densidade do livro de Romanos, porque cada versículo desse, ele tem informações muito profundas, né, para o nosso entendimento da Escritura e daquilo que Paulo mesmo chama o Evangelho de Deus, né? Há um conceito equivocado entre os crentes, líderes, não é, de que Deus tenha um plano de salvar o mundo inteiro. Começou pelo equívoco do próprio Israel, de achar e entender que uma vez que eles eram a nação de Deus, que o propósito de Deus era separar uma nação para si, que tivesse privilégios a despeito do seu comportamento, não, a despeito da sua rejeição pelo Senhor. Aliás, perdão, da sua rejeição para com o Senhor. E então, nós vimos de que pelo conteúdo de Romanos, que o Senhor, na verdade, ia salvar pessoas do mundo inteiro, né? Nós vimos isto aqui. Portanto, a ira de Deus, ela era justa, ela é justa, e no capítulo 1, verso 18, o apóstolo abre a explanação do Evangelho de Deus, justamente explanando, explicando e detalhando a ira de Deus sobre impiedade e injustiça.
E tudo que Paulo vem fazendo do capítulo 1, verso 18, que vai terminar no capítulo 20, no versículo 20 do capítulo 3, é para demonstrar ou construir a doutrina da expiação, que vai ser a nossa segunda metade da aula de hoje, né, do 9h30, mais ou menos, até as 10, que é o nosso tempo. Portanto, eu convido os irmãos a estarem com suas Bíblias abertas no capítulo 3, e eu vou ler esta porção primeira agora, que é a segunda parte, né, versículos 9 a 20, que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então essa é a nossa primeira parte hoje, que nós vamos gastar esse tempo que nós temos agora até mais ou menos 9h30. Então, o apóstolo Paulo abre o Evangelho de Deus no capítulo 1, quando durante os versículos de 18 até 32, ele dá detalhes a respeito da pecaminosidade do gentio. Você tem acompanhado esses dias, não é? Então, a reação do judeu foi uma reação natural de concordar com o apóstolo Paulo, letra por letra, do que o apóstolo tinha dito, porém, entendendo que aquilo era só dos gentios. E então, o apóstolo Paulo entra no capítulo 2, e durante todo o capítulo 2, o apóstolo Paulo detalha da mesma forma a culpabilidade do povo de Israel, mostrando que não havia nenhuma diferença entre Israel e os gentios com respeito à sua pecaminosidade e, consequentemente, com respeito ao processo e plano de salvação. E então, alguém que estivesse indagando o apóstolo, ou sendo o próprio apóstolo que entendeu que ao escrever e pôr público aquelas palavras, haveria uma reação por parte dos judeus, questionando qual era a validade do Velho Testamento, em sentido histórico, como a nação começou, e tudo que Deus havia dito a respeito da nação de Israel para com ele, como sendo o seu povo, não é? Querendo levantar privilégios que eles deveriam ter por ser quem eram o povo de Israel. E então, nós entramos no capítulo 3, naquela primeira parte, quando o apóstolo Paulo, então, faz a pergunta: então, não tem vantagem nenhuma o judeu? Sim, o judeu tem vantagem. Qual era a vantagem do judeu? Os oráculos do Senhor. Os oráculos que era, nos dias do apóstolo Paulo, dentro do contexto de Romanos, todo o Velho Testamento. Por que o Espírito Santo dirigiu Paulo a fazer isto? Porque Deus mesmo sabia de que, vindo do apóstolo Paulo e sendo quem era o apóstolo Paulo, os judeus teriam uma reação de se manter rebelde na rejeição. Por quê? Porque para o judeu, Paulo era, na verdade, um desertor do judaísmo. Um desertor do judaísmo, portanto, alguém que, embora judeu, seria então contra
o próprio povo de Israel. Por isso que Paulo defende, no livro de Gálatas, que ele era judeu, fariseu dos fariseus, da tribo de Benjamim. Ele dá todo o seu pedigree para mostrar de que ele era um judeu natural, amava o povo de Israel, mas ele também tinha sido incumbido por Deus de proclamar a verdade do Evangelho de Deus. Então, depois de ter mostrado para o povo de Israel que a grande diferença que eles tinham em relação ao mundo não era com respeito à sua natureza pecaminosa, porque nisso eram iguais, era na verdade porque Deus havia confiado a eles os oráculos de Deus, que não era simplesmente para exibir um conjunto de leis, e mesmo a circuncisão, que era um dos itens da lei e que dava o sinal exterior do judeu, mas que na verdade eles deram o conteúdo dos oráculos de Deus. E é justamente o que o apóstolo Paulo vai fazer agora, versículos de 9 até 20. Esta porção, então, é a conclusão da culpabilidade de todos os homens. E aqui Paulo constrói um argumento que impressiona, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai usar os oráculos de Deus que foi dado aos judeus e que foi pelos judeus desprezado. Ou seja, ele vai demonstrar, vocês tinham, como nenhuma outra nação tinha nas mãos, os oráculos de Deus. E nos oráculos de Deus já estava escrito, tem estado escrito por todo o tempo desde Moisés, a condição do povo e, consequentemente, o plano exclusivo de Deus de salvação de todo aquele que crê. E então, um erro no Velho Testamento é entender que Israel era salvo porque fazia os sacrifícios. Meus irmãos, cada vez que um judeu pegava um animal, punha debaixo do braço e se dirigia ao tabernáculo ou o templo, e ali ele sacrificava aquele animal, o sangue era vertido e o sacerdote fazia todo aquele ritual, aquilo só tinha valor se fosse feito pela fé, ou seja, crendo que era temporariamente, até a vinda do Messias, o único caminho de Deus para a remissão do pecado do povo de Israel. Então, eles desprezaram ao ponto de que no livro de Isaías, quando o Senhor abre o livro de Isaías, ele diz, eu tenho nojo dos vossos sacrifícios. Como? O povo obedecia, na prática, exatamente como o Senhor mandou, um animal de 1 ano, sem defeito, e assim por diante, mas o que estava dizendo? Ele não vinha acompanhado de fé de muitos da nação, era um rito automático. Automaticamente eles pegavam o animal, levavam, sacrificavam, obedecendo a letra da lei. Portanto, o apóstolo Paulo agora faz o quê? Ele pega os oráculos da lei, nessa porção de 9 até 20, e ele vai compilar um argumento com 8 citações do Velho Testamento. Não perde o raciocínio, para que não dissessem que Paulo estava falando coisas da sua própria boca, da sua própria mente, vindo de um coração que fosse contra o povo de Israel, de um desertor. Então ele disse, vocês tinham os oráculos de Deus. Então é como se fosse ele estivesse dizendo assim, vamos juntos para os oráculos de Deus. Vamos ver se é da minha cabeça, vamos ver se é do meu coração. E aqui um pequeno à parte, os pequenos à parte nos complicam, não é? É exatamente quando nós pastores pregamos. Porque para muitos, infelizmente, quando nós pregamos é a nossa opinião. Principalmente quando você tem aquela atitude, mas outro disse outra coisa, mas outro lugar. Então você está dizendo que cada vez que um de nós sobe neste púlpito, nós estamos aqui falando o que nós pensamos. Irmãos, nós abrimos a palavra, você está sentado na cadeira, você tem a palavra, você acompanha a palavra, nós só explicamos a palavra, explanamos a palavra
para que seja de entendimento vosso, que você tenha acesso a toda a riqueza da Escritura. Então o apóstolo Paulo faz isso. Ele pega 4 salmos distintos e ele faz 7 citações destes 4 salmos e uma citação do livro de Isaías. Esse texto que vai de 3:9 até 5:11 é a maior porção em toda a Escritura sobre a condição pecaminosa do homem. É a prova da universalidade do pecado. Irmãos, essa explanação é mais específica ao descrever as terríveis características do pecado, mais explícita do que aquilo que ele fez de 1:18 a 32. Você lembra? Dando todos os detalhes. Agora, irmão, sabe o que é triste? O que é mais triste é que esta abordagem, ela não faz parte das abordagens evangelísticas há muito tempo. Há muito tempo. Muitos pastores, teólogos, missionários, quando pregam o Evangelho, quando escrevem sobre o Evangelho, eles se focalizam no amor de Deus que trouxe o seu Filho para morrer na cruz no lugar deles e depois então dá aquela opção, agora cabe a você aceitar ou rejeitar isto que nós estamos oferecendo para você. Se você aceita, você vai para o céu, se você rejeita, infelizmente você vai para o inferno. Agora, isso não é o que está na Escritura. O fato sim, lógico, eu não estou aqui negando a cruz de Cristo, vai pensar isto, não é? Paulo disse que ele está aqui escrevendo o Evangelho de Deus. O Evangelho de Deus. Agora veja 2 perguntas rapidamente aqui. Por que é necessário o poder de Deus antes da pessoa ser salva? Mas o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que lá no capítulo 1, o apóstolo Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você lê lá? Isso passa batido, não faz parte do conteúdo da pregação do Evangelho. O poder de Deus. O que é que há nesta coisa do pecado do homem para que seja necessário o poder de Deus para uma pessoa ser salva? Sabe por quê? Porque o homem não tem poder de se salvar. Pastor, mas eu sei, a salvação é só em Jesus. Mas quando você acredita que a palavra final é do homem, se ele aceita o sacrifício de Cristo ou não aceita o sacrifício de Cristo, o poder sai de Deus e passa para o pecador. Porque agora, afinal de contas, ele é quem tem poder de resolver o seu destino eterno, se ele se aplica ou não daquilo que o Senhor fez. Paulo disse, não, é o poder de Deus sim, e nós vamos ver isso claramente hoje. Outra pergunta, por que a justiça de Deus é necessária? Porque o capítulo 1, versículo 18 abriu, a ira de Deus está sobre toda a impiedade e injustiça, ou seja, do homem só vem injustiça. Como um homem injusto que só pratica injustiça e iniquidade pode ter uma atitude nobre de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único, suficiente e bastante salvador dele? Não vai conseguir, sabe por quê? Porque ele precisa entender que a injustiça do homem é contrária à justiça de Deus. E somente a justiça de Deus pode resgatar um homem da sua iniquidade e injustiça. Irmãos, não haverá um entendimento correto do Evangelho de Deus se não houver um entendimento da extensão do pecado. Não basta dizer que o homem é pecador. O homem é pecador, ele admite. Qualquer homem admite. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Só que aí ele começa a negociar.
mas eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e começa as comparações. O homem não sabe que ele é pecador. Ele só saberá que ele é pecador quando ele entender Romanos 1, 18 a 32 e outras tantas passagens da Escritura que são exemplos desse pecado, mas sobretudo Romanos 3, de 9 a 20. E é exatamente o que Paulo vai demonstrar no finalzinho do capítulo 3, versos 21 a 31, quando ele vai falar sobre a doutrina da expiação. Também não é uma doutrina popular. Pasme você, a grande maioria dos crentes não tem a menor noção do que é a expiação. Mesmo muitos que foram ao seminário, lá aprenderam que há uma expiação. Sabe o que é a expiação? Cristo morreu na cruz e o seu sangue me purifica do pecado. O sangue do animal no Velho Testamento cobria temporariamente o pecado do homem. Esta é a expiação do Senhor. Essa não é a expiação do Senhor. Isso é o arranhar da superfície deste plano profundo que o Senhor fez, que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Então veja, versos 10 a 12 desta porção, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Eles são citações. Aqui, sabe o que é citação? Meu irmão, meu amigo, se houver alguém assistindo, você que vai assistir depois, citação significa que Paulo simplesmente transcreveu ipsis literis, letra por letra, uma porção do Velho Testamento. Não houve nenhuma interferência do apóstolo Paulo. Não é uma explicação, não é um comentário. É simplesmente foi lá, pegou aquela parte do Salmo e escreveu aqui. Você está compreendendo? Porque ele disse para o judeu, não é minha opinião. Quantas vezes eu falo para você isso? Irmão, não fui eu que escrevi isso. Você dá risada, é lógico que não foi, eu sei que não foi. Mas às vezes você acha que sou eu que estou escrevendo as coisas. Eu não escrevi nada, eu estou lendo. O apóstolo Paulo está dizendo, eu não escrevi, eu estou tirando de lá, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Salmos, os dois salmos, 14 e 53. O verso 13, a garganta dele é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víboras está nos seus lábios, é uma citação literal do Salmo 5, verso 9. O verso 14, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, é o Salmo 10, no verso 7. E versos 15 a 17, que eu li, e ele diz, desconsideram o caminho de Deus, não há, 15. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz, é uma citação de Isaías 59, 7 e 8. E estas citações, você quando está lendo pode pensar, o apóstolo Paulo estava escrevendo e de repente, como ele era um conhecedor do Velho Testamento, ele foi lá e peneirou passagem e trouxe para cá. Meus irmãos, Romanos é inspirado pelo Senhor. O Espírito Santo dirigiu o apóstolo Paulo e disse para ele pegar aqueles salmos, aquelas porções, aquela porção de Isaías, isto é, inspiração. Mas o que é mais importante e impressionante é que estas citações que foram divinamente separadas também estão divinamente arranjadas numa sequência propositada. O apóstolo Paulo, ele não só foi lá e escolheu salmos, mas ele pegou os salmos e, dirigido pelo Espírito, colocou numa sequência propositada. Não era aleatório. Isso não é aleatório, é propositado. Versos de 10 a 12, há uma descrição geral do homem. Ele diz, não há justo, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem. Meus amados irmãos, aqui dava 1 hora, mas nós não vamos não, tá bom? Dava 1 hora. Olha só.
quando ele vai falar para o último preparo dele para falar sobre a expiação, versos 21 em diante, então ele diz, ele começa a citação, pegou o salmo específico e diz, não há justo. Lembra do 1,18? A injustiça do homem. O homem é injusto. Irmãos, nós perdemos a referência dessas palavras por causa da conotação que ela tem no mundo. Justo não é fazer o que é certo. Justo não é fazer o que é certo. Ah, aquele fulano não foi justo. Quando a mamãe divide a comida, ela põe mais para um do que para outro. Ela não foi justa, ela deu mais para um do que para outro. Esse é o conceito que nós temos de justiça. Não, aqui é a porta de entrada da pecaminosidade do homem. Ele não é justo. Dele não sai nada que presta. Eu posso lembrar você de Isaías 64:6. Sabe o que é lá? A nossa justiça é como o trapo da imundícia. Ou seja, a justiça que nós temos por nós é igual o pano da lepra, que tirava, quando era tirado, saía carne podre. Aquilo é o melhor que nós temos. E o melhor que nós temos nessa condição não nos aproxima do Senhor. Um homem não. E ele continua, não há quem entenda. Eu posso citar 1 Coríntios capítulo 2, o homem natural não entende as coisas de Deus. Não entende, irmãos. Ele pode ler outra vez. Não vai entender. Esta é a condição do homem. Ele não tem justiça, ele não tem entendimento, portanto, ele não consegue saber qual é a sua situação. Esta foi a queda. O homem, por si, ele não vai entender toda a demonstração de amor do Senhor, qualquer que seja ela, inclusive a grande e maior de todas, Cristo na cruz, o homem não vai entender. Não é uma questão de convencer. Não é uma questão de argumento. Não é uma questão de ilustração. Pode falar, ele não vai entender. Porque está escrito aqui, e já estava escrito no Salmo, o povo de Israel não entendia as atitudes do Senhor. O povo de Israel não entendia o caráter do Senhor. Aqueles sacrifícios intrincados, centenas e centenas de detalhes, pareciam um preciosismo. Por que tem que ser assim? Já começa com Caim. Tem que trazer o cordeiro. Caim disse, por que o cordeiro? Que cordeiro? Eu vou lá no pomar, eu pego fruta, eu pego a melhor fruta que tem. Fruta é criação de Deus também. Tanto ele criou a fruta como criou o animal. Por quê? E foi lá e trouxe a fruta. Sabe por quê? Não entendia o que o pai dele tinha feito quando pecou. Achou que era uma coisa pequena. E agora ele podia tomar sua própria decisão. Mas veja, ele diz, não há quem busque a Deus. Definitivamente, irmãos. Depois do nosso tempo em Romanos, você tem que entender. Essa coisa, essa expressão de que tem alguém sedento, não está, definitivamente não está na Escritura. Aquela pessoa que você fala do Evangelho e ele demonstra estar sedento, ele não está sedento, o Espírito está abrindo o seu entendimento. Entendeu aqui a sequência de Paulo? Não há justo, não há quem entenda. Então, quando o Espírito entra e abre o entendimento, esta pessoa se volta para Deus e busca o Senhor. Não é uma atitude do pregador, não é uma atitude do evangelista, não é uma atitude do próprio homem. A Bíblia é claro, Paulo já está no Velho Testamento, dos dias de Paulo, 1000 anos. 1000 anos. Todos se irmão, está escrito, todos se extraviaram.
se fizeram inúteis. Inúteis. Sabe o que o homem é? Espiritualmente inútil. Não há utilidade no homem. Não há uma atitude que seja útil no homem. O Senhor está dizendo, o apóstolo Paulo está lembrando os oráculos de Deus que vocês tinham na mão desde sempre, de Moisés. Paulo está dizendo, vocês não enxergaram isso. Vocês ainda vêm dizer para mim que Israel é diferente, que Israel é especial, porque ele tinha uma circuncisão, ele era diferente disto. Mas milhares de crentes hoje acreditam que há um povo seleto no meio do povo, do mundo. Nem é do povo de Deus, é do mundo capaz de escolher Jesus. Isso não existe. Não existe. Não existe ninguém nesse mundo capaz de escolher Jesus. Aqui você está vendo como que ele é mais profundo do que 1,18? 1,18 fala de comportamento. E alguém diz, mas eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou tão ruim assim. Então o apóstolo Paulo dá o golpe de misericórdia aqui, porque ele vai entrar, isso é tudo luz. Está entendendo? Ele podia ter feito o versículo de 21 a 31 lá no capítulo 1. Falar da expiação no capítulo 1. Mas nós não estávamos prontos. Você não estava pronto. Por isso ele cresceu. Chega aqui, ele liga os holofotes, ele liga o neon, e pisca e mostra. Vocês não entenderam ainda? Este é o homem, não há quem faça o bem. Tomar uma decisão por Jesus é o bem. E não há quem faça o bem. Um homem enxergar Jesus na cruz e reconhecer que Jesus é Deus, é o bem. E não há quem faça o bem. Todos se extraviaram. E quando alguém muda o caminho e volta para Jesus, o Senhor foi lá. Nós vamos ver isso 21 a 31. Essa é a condição caída. De 14 a 17, agora, ele faz um relato específico do pecado em ação. Tudo isso que ele está falando aqui, do 10 a 12, agora do 14. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar o sangue, nos seus caminhos da destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz. Irmãos, aqui é aquele homem que você acha que quando você prega para ele, ele começa a andar em direção a Jesus. Combina? A boca eles têm cheio de maldição. Quando um homem abre a boca para dizer besteira. Tinha um quadro da televisão, que eu não vou dizer qual que é, de uma mulher que só falava tudo trocado, ele disse, só abre a boca para dizer besteira. Pois é, ali é o protótipo do crente. Só abre a boca para dizer besteira. Como um homem pode por si mesmo abrir a boca e dizer, eu quero Jesus, eu creio em Jesus, Jesus é meu Salvador. Está vendo aqui? Um homem que tem a boca cheia de maldição, amaldiçoa Deus, amaldiçoa Deus, amaldiçoa Jesus. É um coração cheio de amargura. Os seus pés são velozes para derramar o sangue. Aqui não está dizendo que eles têm os pés que os levam a Jesus. Nenhum homem tem os pés que levam a Jesus. Os pés são velozes, rapidinho como a gazela, para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Miséria. Não há nada em direção ao Senhor aqui. Eles desconheceram o caminho da paz. São o resultado de um coração corrompido, numa impossibilidade de reversão por iniciativa própria, visto o estado caído. Está vendo aqui a conclusão? 14 a 17 são fatos que demonstram os resultados de um coração corrompido. Isto foi a queda de Adão. Isto foi a queda de Adão. Que é impossível uma reversão por iniciativa própria. E o versículo 18, não há temor de Deus diante dos seus olhos. É um diagnóstico para essa realidade. A suma é de 10 a 17. Não há temor de Deus.
Qual é o princípio da sabedoria que Salomão escreveu? O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Um homem se tornará sábio quando ele tiver o temor de Deus. Ele se dirigirá a Jesus quando ele tiver o temor de Deus. E o temor de Deus só pode vir se for imputado no seu coração. Agora o versículo 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O verso 21 não somente começa uma nova sessão no capítulo 3. Lembra? 1, 8, 9, 20, 21, 31. É também o início de uma porção que vai até o capítulo 5, versículo 11. Num crescente. Semana que vem o capítulo 4 é um exemplo na vida de Abraão de tudo isto. E nos oráculos de Deus estava a história daquele homem e quem aquele homem é no plano de Deus para com o povo de Israel. O pai de Israel e o pai de todos os que creem. É a explanação detalhada do Evangelho, que é o poder de Deus. 21 a 31 é uma explanação detalhada do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, que Paulo citou no 1,16. É da mesma forma a explanação da justiça de Deus, revelada no Evangelho, bem como a justificação pela fé, citada no 1,17. Quando você ouvir e você ler este material que vai ser disponibilizado mais tarde no site da igreja, você vai sublinhar quantas vezes o apóstolo Paulo se remete a 1,16 e 1,17. Eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo não se envergonhava do Evangelho? Por quê? Porque é o poder de salvação de todo o que crê. Primeiro o judeu, também do grego. É a justiça de Deus. E ele está desde lá trabalhando, argumentando, escrevendo, respondendo questões, questionamentos, para então nos dar aberto agora o que é essa justiça de Deus. O que é, afinal, esta salvação que é o poder de Deus, exclusivamente de Deus e não do homem. Veja, a primeira fase dessa sessão é impactante. Olha como começa o versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou o quê? A justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Lei e os profetas, sinônimo, oráculos de Deus. Tanto quanto aquela pecaminosidade está descrita lá, também está descrito lá. E na semana que vem, no capítulo 4, vai ficar cristalino para o povo de Israel e para nós. Que estava lá, não é diferente. O Novo Testamento não é diferente do Velho, irmãos. Nada é diferente, a não ser a presença da igreja que começa em Atos capítulo 2. A igreja está no Novo Testamento, era um mistério no Velho, o apóstolo Paulo diz. Mas agora, é uma frase tão inexpressiva, mas tão profunda no texto. Mas agora, é um ponto de virada. Você entendeu toda essa tragédia da pecaminosidade do homem, corrupção do coração do homem? Paulo não diz agora que o homem tem capacidade, ele diz, mas agora. Há um ponto de virada, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. A justiça de Deus agora vai ser revelada para o homem. Tudo que foi construído no Velho Testamento, agora vai ser revelado, vai ser descortinado, vai ser aberto. E é sem a lei. Já foi testemunhada no Velho Testamento. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que... Porque não há distinção, pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. A salvação exclusivamente pela fé é que a nossa mente é alimentada a todo instante pela obra de Cristo na cruz. Isto é salvação pela fé. Só há uma coisa que ocupa a mente de um crente: Cristo na cruz. Cristo na cruz. O Espírito abre o nosso entendimento e nós enxergamos. O Espírito coloca fé no nosso coração. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Está escrito. Não vem de vós. Não vem de vós. Como dizer que um homem tem isso quando a Bíblia diz: não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? A fé e a graça. A graça na ordem. A graça e a fé é um dom de Deus. Não vem de obras? Obras aqui nós vamos ver no livro de Romanos. Não é só praticar bondade, irmãos. Qualquer coisa que o homem faça, se for para a salvação, é obra. Inclusive alguém dizer que um homem crê. Se um homem crê por si é obra. E ele pode dizer: eu criei. E porque eu criei, eu quero. Isso não existe. O homem não crê. Não busca Deus. A ira de Deus, a justiça de Deus, nos leva para a cruz. A ira de Deus, a justiça de Deus, leva para a cruz, porque ali é a justiça de Deus. Pode parecer óbvio o que eu estou dizendo para você, mas veja se é óbvio. Não somos salvos porque estamos melhorando no nosso comportamento, nas coisas que pensamos e fazemos. Mesmo uma igreja como a nossa, que prega tanto a palavra, há muitos crentes aqui que acreditam que eu vou melhorando, vou melhorando, vou melhorando, vou melhorando. Santificação progressiva existe, está na Bíblia. Mas santificação progressiva não é a minha parte. Eu não me santifico, eu só me afundo. Bom, pode ser que seja diferente de mim. Eu acredito, sem demagogia. Se você pensa nisso, você é melhor que eu, porque eu não melhoro. Irmãos, não melhoram. Eu pioro. O apóstolo Paulo piorou, que ao fim da vida dele ele disse: eu sou o pior dos pecadores. Nós vamos ver no capítulo 7 o conflito deste homem. O conflito deste homem. Nós não somos salvos porque estamos melhorando no nosso comportamento. A salvação, meus amados irmãos, é incondicional. Nós apenas cremos que Deus nos salvou em Cristo na cruz e que não há mais condenação. A ira de Deus foi redirecionada para Cristo, para que Deus mesmo pudesse então imputar a sua justiça, a justiça a nós. Isto é viver pela fé. Todos os dias eu me lembro disso. John Piper, escrevendo um dos seus livros, são 80 devocionais. Um deles é muito precioso. Ele fala sobre a cruz de Cristo. E ele conta uma ilustração e depois ele diz: eu não posso viver sem a cruz. Mas para a maior parte dos crentes, a cruz foi um fato que você se concentrou quando você creu em Jesus, que morreu na cruz, e daí para frente, agora é esforço, trabalho, esforço, trabalho, esforço, trabalho. Isto é salvação pelas obras. Porque é pela fé, é todo dia ir para a cruz e falar: eu não posso viver sem a cruz. Não posso viver sem a cruz. Porque eu peco todo dia, todo instante. E então, eu não me afundo. Por quê? Porque a cruz está lá. A minha dívida está cravada lá. Paulo escreve isso aos Colossenses. O escrito de dívida está lá. Não há dívida. E então eu me arrependo. Me entristeço.
sou levado ao arrependimento pelo mesmo Espírito que habita em mim. E o coração se acalma. Levanta, continua andando. Até a próxima vez. E louvado seja o Senhor, porque a cruz sempre estará lá. Vazia, com os meus pecados cravados lá. Porque Cristo está à destra de Deus, intercedendo por nós. Por quê? Por que temos um advogado? Por que temos um advogado? Por que é preciso advogado? Se não tem crime, não precisa de advogado, irmãos. Tem advogado porque tem crime. E o juiz está procurando o criminoso. Então o advogado defende. Cristo está à direita do Pai, me defendendo todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora. Sabe como? Quando o diabo vem acusar. Mas agora. E vem. Cristo é o que Deus fez pelo meu pecado. Satanás, vai-te. E o juiz fica satisfeito. Porque a sua ira foi colocada sobre Jesus. É isso que Paulo diz. Nós não estamos confiados no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós. Então, irmãos, o versículo 23 tomou outro significado. O versículo 23 é conhecido dos crentes desde sempre. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o que dizemos dele? Quando você prega para o evangelho para alguém, você diz, você é pecador. Mas eu nunca matei, nunca roubei. Não, você é pecador. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todo mundo é pecador. E traz aqui. Pois todos pecaram e destituídos de toda a glória de Deus. Você é todos, eu sou todos. Então, estamos fora da glória de Deus. Isso aqui é dito. Mas no contexto de Romanos aqui, não é isso que Paulo está dizendo. É muito mais. É muito mais. Veja o versículo 22. Pois todos pecaram. Não, perdão. Justiça de Deus, versículo 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos. Para todos. O versículo 23 começa com pois. Um versículo que começa com pois, ele não tem o pensamento principal em si. Ele é consequência do que está antes. E o que está antes? Então, se você decora o 23, só o 23, vai saber só um tiquinho assim. Porque ele diz, versículo 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Que distinção? Não tem judeu, não tem grego, não tem um povo sequer, não tem um homem sequer que tenha a capacidade de se aproximar de Deus por si mesmo. Pois todos pecaram e lançados fora da glória de Deus. Um homem lançado fora da glória de Deus não pode voltar para Deus. Então no versículo 22, repito, ele diz, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Quem são os que creem? Aqueles que o Espírito Santo dá fé. Para quem? Para o homem que virá Jesus? Quem? O pior de todos? Aquele que é o pior bandido? Não. Todos pecaram igualmente. Igualmente. E a sua condição de quando nasce é lançado fora da glória de Deus. E agora, só tem um jeito. Se Deus vier e incluir este homem na sua glória. Eu dei uma live, a palavra pastoral, sexta-feira, lá no jardim. Adão pecou. E ele foi buscar o Senhor? Não, fugiu de Deus, se escondeu. Esse é o homem. Está escrito aqui, lembra que eu falei que a gente ia ver a luz de Romanos? Não há quem busque a Deus. Começou com Adão. Adão não buscou o Senhor, nem Eva.
Mas o Senhor buscou Adão e Eva. Veio, não perguntou a opinião dele, não perguntou o que ele queria já estava demonstrado quando ele comeu. Quando ele comeu, ele mostrou o que ele queria. Entenda! Então o Senhor, independentemente de qualquer coisa, foi lá, matou o animal, pôs a roupa para ele, verteu o sangue e trouxe Adão de volta. Trouxe Adão de volta. Foi o primeiro caso da humanidade. E desde então, o Senhor vem buscando um homem que foge e se esconde dele, tem amargura no coração e é irado contra Deus, rebelde contra Deus, blasfema de Deus, todo o tempo. Mas o Senhor continua buscando, como fez com Adão, fez comigo, fez com você. Por isso, continue orando, continue pregando, continue evangelizando, mas evangelize o Evangelho de Deus. Não fica atrás de quem está sedento, porque você não vai encontrar nenhum. Não vai encontrar nenhum. Mas Deus vai transformar pessoas rebeldes em sedentos. Ele e somente Ele fará isso. Não há outro meio de salvação, porque todos pecaram. Esse é o versículo. Então, de 21 a 31, dividido em duas partes. 21 a 24, Paulo descreve a forma e a maneira da salvação. E no 25 a 29, ele nos fala sobre as características dessa maneira. Ou seja, 21 a 24, ele está dizendo qual foi o único meio, como foi. E o único meio, irmãos, de novo, não é simplesmente o sacrifício de Jesus. O único meio é Deus imputar a sua justiça, a justiça de Deus a um homem, tirando a sua ira desse homem e colocando sobre Jesus. Isso que ele vai dizer, ele está dizendo, versículos 21 em diante. 21 a 24, 5 aspectos importantes que nós estamos vendo aqui. Primeiro, Deus providenciou uma justiça, e agora ele revelou. Ele providenciou a justiça. O homem é injusto, Deus é justo. E ele providenciou uma justiça, e agora ele revelou. Essa justiça se torna nossa, não por qualquer coisa que façamos, mas pela fé que recebemos do Senhor. E então, todos pecaram, por isso ela é para todos. Todos aqui, não é individualmente, mas é todos aqueles que serão salvos. Sim. Não existe salvação sem fé em Jesus Cristo. Não existe salvação sem fé, não confunda. Mas não é exclusivamente dos judeus. Não é propriedade dos crentes. É para todo homem. Quem? Todo homem que não quer. Então o Senhor vai dar fé para alguns. Dói o seu ouvido? Não tem outro jeito de falar. Não tem, não dá. É inteiramente pela graça. Veja bem. Aí se eu sei, cuidado. É inteiramente pela graça. Note, não é apenas de graça. Porque no evangelho pregado comumente diz o seguinte: Deus está te dando um presente, é de graça. Você não tem que pagar nada. Você não tem que fazer nada. Aí diz, você tem que crer. Como é que é? Você não tem que fazer nada, mas tem que crer. Tem que fazer alguma coisa. Olha a incoerência. Esse é o evangelho pregado. O de Deus não. É de graça. Não há o que você possa fazer. Então, o Senhor começa a sua graça quando Ele dá a fé. Graça, irmãos, não é porque é sem pagar. Isso é pobre, paupérrimo. É um poder dinâmico de Deus nos dado imerecidamente, que nos capacita a desejar e fazer. Alguém deseja Jesus porque a graça o alcançou. Alguém vai até Jesus porque a graça o alcançou. Alguém chega a Jesus porque a graça o alcançou. Alguém se curva e crê em Jesus porque a graça o alcançou. Isto é o que ele está dizendo aqui. Não é porque não precisa pagar, não precisa fazer nada, porque Deus já fez tudo.
e nós só recebemos o benefício. Foi isso que aconteceu com você e comigo. Você acha que existe alguém que quer e Deus não deu porque não escolheu? Não é isso que está na Bíblia. A eleição, ela é inclusivista, não exclusivista. A eleição não é porque Deus rejeitou pessoas. A eleição é porque todos rejeitaram o Senhor. Todos rejeitaram o Senhor. Então, ele salvou quem ele quis. Porque quando estava na mão do homem, o homem disse, eu não quero. Eu quero o diabo. Eu quero o diabo. Então Deus disse, tá bom, você quer o diabo, mas eu quero alguns, eu quero você. E arrastou. Eu vim assim. Você pode ser melhor, mas eu vim assim, arrastadinho. O calcanhar está ralado e esfolado da distância que me arrastou. E eu fazia pressão na terra para não vir, mas ele arrastava. O calcanhar chegou em carne viva, mas eu cheguei, porque o Senhor arrastou. E as características, versículo 31, são 4. É consistente com o caráter de Deus. Versículo 25 e 26. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo justificador daquele que tem fé em Jesus. Os neons estavam aqui. E vem essa frase, justo e justificador. Aquele que é o Senhor de toda a terra, santo, absolutamente santo, justo, se torna agora, em Jesus, Deus mesmo, justificador. Ele não podia só trazer, porque ele é justo. Então ele tinha que morrer para trazer. Então, a salvação que o Senhor planejou, ela é consistente com o caráter de Deus. Ela não tira nem 1 milímetro de nada de Deus para poder salvar o homem. É isso que está aqui. É o grande versículo da Bíblia. O grande versículo da Bíblia que lança à luz a cruz. A cruz é o centro da Escritura, mas eu vou dizer para você, essa cruz podia estar apagada, e está apagada no coração de muitos dos crentes. E então o Senhor colocou holofotes de neon sobre a cruz. Sabe quais são esses holofotes? Justo e justificador. O seu caráter está satisfeito. E o homem salvo, porque o caráter dele mandava o homem para o inferno, porque o homem escolheu. Mas ele se tornou justificador. Ela tributa toda a glória. Irmãos, é a única maneira de toda a glória, toda a honra, todo o louvor ser de Deus. Tira o homem. Essa coisa de que Deus é toda a honra e toda a glória, mas o homem escolhe Deus. Isso é ofuscar a glória de Deus. O Evangelho de Deus não somente é consistente com o seu caráter, mas de verdade toda a glória é exclusivamente a Ele. Foi Ele que fez tudo, Ele que faz tudo, tudo, tudo. Ela mostra que Deus é Deus de todo mundo. E não de uma raça específica. Deus não é Deus de alguns. Deus é Deus de todo mundo. Todo mundo está debaixo dele. Mas o homem não quer. Você está entendendo? O homem não quer Deus. Não quer. Na pandemia também não quer. Na gripe espanhola também não queria. Na varíola também não queria. Na ebola, ou seja, pode alistar. E vai alistando desde Adão. Tragédias e tragédias no mundo antigo. Na história, batalhas sangrentas. E ela honra e confirma a lei. Versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé?
Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. A lei está mantida. O pecado merece morte. O Senhor não apagou a lei. O Senhor morreu e ressuscitou. Por isso podemos ser salvos. E somos salvos. E o mais incrível de tudo é a abordagem inspirada de Paulo. Não é aleatória, não é impensada. Ela é repetitiva e reafirmada. O mais incrível é a abordagem inspirada, veja. Ele abre a carta com o Evangelho de Deus, versículo 1, versículo 2. Do capítulo 1, ele abriu dizendo o Evangelho de Deus. E ele repete no 1, 16, 17, a justiça de Deus. E explica esse Evangelho de Deus de 21 a 31. Ele repete, e vai repetir durante todo o livro até o final. Vai repetir, porque este é o Evangelho de Deus. Chegamos ao fim do capítulo 3, semana que vem. Não falte. Lembra? Falta na EBD, é fria. Curva sua cabeça. Amado Deus, Pai, de fato, pela tua palavra, mais uma vez fica determinado toda a honra, toda a glória e todo o louvor é do Senhor. Eu te louvo, Pai, porque foi desta forma que o Senhor me resgatou. Foi desta forma. Eu não fui esperto, eu não fui nada. Eu sou um pecador. E eu te louvo porque o Senhor sabia todo o tempo. O Senhor me salvou sabendo que eu era pecador. No capítulo 5 vai ficar claro para nós, não é, Pai? Sim, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Conforta os nossos corações, Pai, com esta palavra vinda do Senhor. No precioso nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom dia, boa semana. Amém.